Salve, salve pessoal! Chegamos ao episódio número 10 do Musicatessen. Começamos o mês de julho falando de mais uma estreia. Para isso a gente volta aquele passeio por 1968. Saímos de Manchester e viajamos para Toronto, no Canadá, porque é de lá que vem a The Band, essa banda sensacional que há 50 anos lançava seu disco de estreia, Music from Big Pink. Foi em 1968 que a The Band se estabeleceu como uma banda, digamos, independente, mas ela começou a ser formada bem antes disso. Na virada dos anos 50 até 1963, os caras tocavam com Ronnie Hawkins, era uma banda de apoio dele. E aí se separaram dele, fizeram algumas apresentações, até que em 65 foram contratados por Bob Dylan, ninguém menos que Bob Dylan, e excursionaram com o Dylan nas turnês dele. E aí foi o próprio Dylan com o empresário Albert Grossman que convenceram a banda a se mudar, então de Toronto para Saugerties, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E eles se estabeleceram por lá até que em 1968 decidiram então lançar esse disco de estreia como a The Band, porque eles sempre eram a banda de alguém e aí resolveram colocar como a banda o nome da banda. O quinteto era formado pelos canadenses Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel e Robbie Robertson, além do estadunidense Levon Helm. Desses, apenas Hudson e Robertson continuam vivos, mas foi esse quinteto que gravou Music from Big Pink, Music from Big Pink tem esse nome porque boa parte das canções foram compostas nessa casa aqui, que eles chamavam de Big Pink, um disco que mistura elementos do country, do rock, do folk, do gospel, também do R&B, enfim, diversas músicas que compõem um mosaico sonoro dos Estados Unidos, a tradição musical dos Estados Unidos. E a sonoridade que tem nesse álbum, mais tarde, lá nos anos 80, 90, foi ser batizada de americana. E com 50 anos de vida, ele ainda é um disco que merece ser ouvido. O álbum tem 42 minutos em 11 canções. Dessas 11 canções tem composições de 3 dos 5 integrantes. O Robbie Robertson compôs 4. O Richard Manuel compôs outras 3, além de ter uma parceria com o Dylan. O Dylan que aparece bastante nesse disco. Ele escreveu ainda uma outra música em parceria com o Rick Danko e escreveu a música que encerra o disco, I Shall Be Released. Para fechar o repertório, Long Black Veil, uma balada country dos anos 50 de Danny Dill e Mary John Wilkin. Claro que o fato de o Bob Dylan estar junto com eles, e enfim, até ter composto músicas desse repertório, chamou muito a atenção para The Band. Mas o fato é que os caras eram muito bons mesmo. Essas composições, tanto as do Dylan quanto as outras que aparecem, falam de diversos temas, como traição, ressentimento, solidão, entre outros. I see my light come shining from the west down to the east. O álbum começou a ser gravado em Manhattan, nos A&R Studios, e foi finalizado em poucas semanas em Los Angeles, nos Capitol Studios, sempre com a produção de John Simon. Esse disco apresenta uma sonoridade bem diferente da onda psicodélica, da estética da psicodelia que estava bem presente no rock nessa época, desde o Verão do Amor, em 67. Nesse álbum
é o contrário, é uma busca pelas raízes, como eu falei já, da música dos Estados Unidos, e eles trazem então instrumentos como teclados, piano, órgão, o clavinete também, violino, saxofone, violão acústico, além, claro, do trio básico da banda de rock, baixo, bateria e guitarra. Outra questão que é interessante destacar é a diferença, porque todos eles cantam, e não é só um cantor que a banda tinha, e há uma diferença na característica vocal entre eles, e a harmonização vocal entre eles, que aparece bastante no álbum, é outro destaque a se falar desse disco. A capa do disco, que vocês podem ver aqui do lado, é uma ilustração feita pelo Bob Dylan. E é interessante porque, enfim, a The Band era um quinteto, mas na capa o Dylan desenhou 6 integrantes na banda que vem na capa de Music from Big Pink. Ele chegou a sugerir cantar no álbum, aparecer no álbum, mas no fim das contas ele acabou optando por não cantar e deixar que a banda fizesse o disco sozinha mesmo. E pela ilustração também traz essa coisa mais rural, mais do interior mesmo dos Estados Unidos, que é exatamente uma tentativa de se distanciar daquelas capas de disco bem coloridas, com fractais e tudo mais. E é também, enfim, uma apresentação do disco, ela reflete bem essa sonoridade que a gente vai encontrar ao ouvir Music from Big Pink. 10 years ago, on a cold dark night, there was someone killed beneath the town hall light. Music from Big Pink foi lançado em 1º de julho de 1968 pela Capitol. Atingiu o modesto 30º lugar da Billboard e ficou em 21º lugar nas paradas britânicas. Em 2000 saiu uma versão remasterizada com 9 faixas bônus e é essa versão que está disponível no Spotify. Já pela crítica o disco foi muito bem recebido e dentre os pontos destacados a qualidade da instrumentação orgânica que tem no álbum está entre os 100 discos mais aclamados de todos os tempos e é o 5º mais elogiado do ano de 1968. Figura em diversas listas de melhores discos, aqui eu estou botando só alguns exemplos. A Amazon do Canadá considerou Music from Big Pink como o melhor disco canadense de todos os tempos. E ele está também aqui no livro 1001 Discos para ouvir antes de morrer. Aqui no livro é destacado o fato de que mesmo depois de tanto tempo do lançamento de Music from Big Pink, ele ainda soa como algo novo. O destaque aqui do Musica Testing é também a faixa mais conhecida desse álbum. The Wait é a 5ª faixa, foi composta pelo Robbie Robertson e tem 2 vocalistas, tem o Levon Helm e o Rick Danko, que se alternam nos vocais. Nela, um forasteiro conta suas experiências na cidade de Nazaré. Ela tem referências bíblicas na letra e também foi inspirada em filmes surrealistas do diretor Luis Buñuel e aparece em trilhas sonoras de vários filmes. E eu dou destaque aqui para o filme Easy Rider, de 1969, que é conhecido aqui no Brasil como Sem Destino, que é um ícone da contracultura. Ela é uma das 500 músicas que moldaram o rock and roll, segundo o Rock and Roll Hall of Fame. Enfim, é daquelas músicas que merecem ter um vídeo só para falar dela. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. Bom, pessoal, a gente falou hoje sobre os 50 anos de Music from Big Pink, disco de estreia dessa banda sensacional que é a The Band, que mesmo sendo uma banda composta por 4 canadenses,
além de um estadunidense, ela fez esse disco, tem essa sonoridade que sintetiza a tradição musical dos Estados Unidos. Se tu gostou do vídeo, dá o teu like, compartilha com os amigos, te inscreve no canal e passa lá em facebook.com/canal Musicatessen e segue a nossa página. Vai aparecer agora aí para ti a faixa The Wait na íntegra legendada, que é o nosso destaque, e também o último episódio aqui do Musicatessen, quando eu recebi o jornalista José Fernando Cardoso para falar sobre os 40 anos de um disco pioneiro do pós-punk britânico. Tá certo? Até mais!